Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do NEC e envolvidos neste carinho, nessa confraternização que estamos realmente, gradativamente tendo. Como estávamos falando na nossa prece inicial, reencontrando almas que são muito queridas para nós. Então, recebam esse abraço e esse envolvimento da Casa do Caminho. Bem-vindos! Então, hoje teremos a Thelma, dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Minha linda, bem-vinda. Abraço fraterno. Beijo no coração. Uma alegria enorme, meus queridos, estarmos hoje estudando nesta tarde abençoada. Olha, a pergunta do padre é muito sugestiva. Ele faz a seguinte pergunta: se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião, como estão formalmente pelo Evangelho, pronunciando a pena de morte contra essas práticas. Prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Então, esse questionamento que o padre faz, ele é tão recursivo que outros religiosos também fizeram, que Kardec coloca essa pergunta aqui nesse capítulo que fala a respeito do diálogo com o padre. Por quê? Porque Moisés proibiu a comunicação dos espíritos. Então, o padre usou esse raciocínio para falar sobre isso. Então, Kardec, com aquela leveza e educação, gentileza que ele é peculiar, ele responde: eu vos peço perdão, padre, mas essa proibição não está em nenhuma parte do Evangelho. Ela está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei cristã, se ela se diz mais judaica do que cristã. Entenderam a sutileza, gente? Porque se a Igreja Católica, durante muito tempo, utilizou essa proibição de Moisés com relação a conversar com os mortos, a invocar os mortos, eles falavam, então, é porque ela era contra a religião, o cristianismo. Então, o espiritismo está incorreto porque ele tem a prática da mediunidade. O resumo é esse. Então, Kardec fala, não, essa parte, essa prática de Moisés, ela está no Velho Testamento. E Kardec, ele continua aqui na pergunta, ele é tão claro que ele fala, observe, quando Moisés fala contra a comunicação dos espíritos, a invocação dos mortos, né, entre aspas, ele também condenou a morte, naquela época, por outras atividades. Por que a igreja também não condenou a morte? Por que só pegou essa parte da invocação dos espíritos? Então, Kardec já mostrou aí uma condição, uma conduta parcial, uma conduta que não era verdade. E aí, para nós não termos dúvida, eu vou buscar no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus, onde Kardec busca aquela frase de Jesus, eu não vim destruir a lei. E aí inicia o capítulo. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo que em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último jota, até o último detalhe. Então, a que lei que Jesus estava falando? A quais ensinos dos profetas?
Então, a gente vai continuar aqui no Evangelho. Há duas partes distintas em Moisés. Uma parte é a lei mosaica, que é a lei que veio... não sei se vocês sabem, na época de Moisés existia muito leprosos e as cidades. Então, olha, existem na lei mosaica, no escrito de mosaico, que é seguido pelos judeus, inclusive interferiu e iluminou muitas coisas dos muçulmanos. Tem um jeito de cortar a carne de porco, que você tem que cortar o cordeiro com a cabeça para baixo, que o sangue todo tem que cair. Você vê, isso são explicações quase de culinária. É falar assim, como é que eu tenho que cuidar da carne para que ela não fique apodrecida? Vocês concordam? Quando você tira o sangue todo, é mais difícil da carne estragar. Quando você tem cuidado com a carne de porco, e aí isso faz bem para a saúde, você não comer carne de porco de qualquer jeito. Então, essa é a parte da lei mosaica civil, escrita. Agora, olha só, é nessa parte dessa lei mosaica que Moisés estava falando que não era para invocar os mortos. O que é a parte divina, a lei divina da lei mosaica? Ninguém tem dúvida. É a lei promulgada no alto do Monte Sinai. Quando Moisés sobe no alto do Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, que é uma legislação. É essa legislação divina a que Jesus se refere, que ele não veio destruir. Claro, o que é a lei? O que é que Moisés recebeu? É lindo isso, gente. Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim deuses estrangeiros. Não fareis imagem talhada do que quer que esteja nas águas, no ar, sobre a terra. Nem de tudo que está sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto religioso. Olha só, é o primeiro mandamento da lei mosaica. Olha o segundo. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Qual que é o terceiro? Olha que lindo, gente. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Essas são as leis recebidas no Monte Sinai. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho e maledicência, hein? Tem a língua de muita gente coçando aí. A gente não conseguiu aprender. Observem. Quantos ainda adulteram? Quantos ainda fazem falso testemunho? São maledicentes? Nós ainda estamos, muitos de nós, ainda grudados nessa lei mosaica. Porque Jesus trouxe a transcendência. Não desejareis a mulher do próximo. Não desejareis a casa do próximo, nem seu servo, nem seu asno. Então, observem. Essa, a lei mosaica, compreendida como os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, esta sim é a lei divina promulgada. Aqui, Jesus diz que não veio destruir. Então, olha, vamos voltar na pergunta capciosa que o padre faz a Kardec no que é o Espiritismo. Aliás, gente, eu estou apaixonada com esse livro, porque a gente é como se nós estivéssemos conversando com Kardec. Tem hora que dá vontade de abraçar o livro e falar: Kardec, eu te amo muito. É por isso que ele consegue ser esse mestre lionês poderoso, pedagogo incontestável, e de nos mostrar esse caminho maravilhoso do Pentateuco Espírita. Tem razão. Então, olha só. Ele então vai explicar para o padre. Eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte do Evangelho, porque a proibição de invocar os espíritos está onde? No Velho Testamento. Ele também não é fácil, não. Essa proibição está somente na lei mosaica. E trata-se de saber, pois, se a igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica.
Quer dizer, se ela é mais judaica que cristã, observe-se mesmo que de todas as religiões, a que fez menos restrições ao espiritismo é o judaísmo. Então, ela não tem invocado a lei de Moisés sobre as quais se apoiam as seitas cristãs. Então, Kardec continua explicando para o padre que essas questões de abusos era apropriado. Lembra lá do primeiro mandamento? Eu sou o Senhor, teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. O povo hebreu não foi com José do Egito para o Egito, e o José não foi alguém muito querido do faraó na época. E os hebreus não viveram mais de 400 anos naquelas terras, até que veio Moisés. Não sei se você sabe, Moisés significa nascido das águas. Por quê? Moisés, ele foi nascido da água porque a princesa, a irmã do faraó, que não tinha filhos, assim, com muita vontade de ser mãe, acalentando a maternidade, ela falava em ter filho. E a Maria, irmã de Moisés, sabendo que estava ocorrendo a boca miúda no Egito, que ia ter uma restrição muito grande aos pequenos, às crianças nascidas naquela época, porque tinha um mito, tinha uma conversa dos sacerdotes, dos grandes senhores. Os egípcios tinham um conhecimento muito grande e também, obviamente, eles tinham reuniões mediúnicas e coisas desse tipo. Então, eles falaram que, porque estava falando que surgiu o Salvador, e esse Salvador ia libertar o povo hebreu. E o povo hebreu constituiu uma força de trabalho, assim, escrava no Egito. O Egito não queria ficar sem essa mão de obra escrava. Então, Maria, na verdade, o nome dela é Miriam, é um outro nome, é Maria, mas em algumas pátrias, Maria e Miriam têm o mesmo significado. Então, Maria ou Miriam coloca Moisés no cestinho e coloca esse cestinho nas águas do rio Nilo, próximo aonde seria o rio, passava dentro do palácio imperial, lá dentro dos domínios do faraó. E a irmã do faraó encontra. Por isso que ela coloca o nome na criança de Moisés, o nascido das águas. Então, ela fica com essa alegria enorme. E Moisés cresce, e Moisés conhece todas as regras, é educado dentro das regras dos faraós, ele aprende todos os segredos ocultos daquele povo, até que nós conhecemos a história dele ir acompanhar as construções das pirâmides, e ele fica muito condoído da forma que eram maltratados os hebreus. Então ele se torna, esse desígnio maravilhoso de retirar do Egito o povo hebreu. E ele faz, então, a grande caminhada e passa 40 anos atravessando o Egito, atravessando o deserto, saindo do Egito para as terras prometidas nas Galileias. Porque, na verdade, Thelminha, ele foi colocado para fora, porque ele assassinou, e era contra a lei dos faraós. Pois é, mas isso era porque ele já estava condoído. Ele já Exatamente. estava muito machucado, ele já estava muito incomodado com a forma como os hebreus eram tratados. Então, não foi à toa que ele passou 40 anos no deserto. Ele sabia que aquele povo que tinha vivido no Egito tinha muito dos maus hábitos adquiridos. Claro, um povo que é escravo, ele passa a receber suborno, ele fala mais mentira, ele precisa de fazer mais, trabalhar com mais questões duvidosas para ter alguma coisa.
para ter o óleo, para ter alimento, para ter o que acende o fogo. Foi muito difícil. Então, ele andou com esse povo, deu volta, porque óbvio que ele sabia, sendo preparado como Moisés foi, ele chegaria tranquilamente nas terras prometidas. E somente as crianças que nasceram durante a travessia do deserto é que chegaram na terra prometida. Então, vocês imaginem, é muito conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe. Isso não está codificado, explicado claramente na Bíblia se você não tiver um cuidado para enxergar. Então, é isso que Kardec está respondendo ao padre no livro O que é o Espiritismo. Então, ele mostrou a diferença entre o código civil criado por Moisés e, entre eles, a de coibir a invocação dos mortos. Por quê? Porque esses espíritos eram convocados a rodo pelas brincadeiras, pelas adivinhações. Ô, gente, não vamos longe, não? A gente não anda pela rua e não vê as buenas dichas? Olha, vem cá que eu leio a sua mão, eu te falo o presente, o passado e o futuro. E, às vezes, elas acertam. Claro, são médios. Claro, muitas vezes das trevas, dos espíritos perturbadores e brincalhões. Mas se elas não acertassem nunca, as pessoas não voltariam. Então, de vez em quando, elas acertam porque os espíritos têm esse propósito que elas acertam, para que eles possam continuar engalobando e mentindo para as pessoas. Então, é muito interessante a gente usar o bom senso. Então, Kardec explica a proibição e fala que se a proibição de evocar os mortos fosse do próprio Deus, como pretende a Igreja ter sido Deus quem editou a pena de morte contra os infratores? Olha, gente, Moisés foi um legislador muito rigoroso. Vocês acham mesmo que Deus ia mandar uma ordem de instituir pena de morte? Ó, gente, vamos acordar, vamos raciocinar. Claro que não. Então, Kardec questiona, por que vocês aceitam que numa hora a lei vem de Deus, a outra hora não vem de Deus? Porque vocês não aceitaram essa legislação da pena. Então, Moisés promulgou todas as leis em nome de Deus e por sua ordem. Se se crê que Deus seja autor, por que não são todas elas observadas? Se a lei de Moisés é para a Igreja um artigo de fé, sobre algum ponto, por que não é sobre todos? Então, Kardec, ele punha as pessoas a pensarem, né? Esse padre era muito inteligente, ele fazia perguntas muito apropriadas para Kardec, e Kardec gostava de dialogar com ele. E aí, aqui no livro, isso que nós já explicamos, a diferença da lei mosaica recebida no Monte Sião, da tábua das 10 leis, e a lei civil ou disciplinar, que Moisés teve que instituir. Você já imaginou caminhar com milhares de pessoas, cada um pensando de um jeito, querendo de um jeito? De vez em quando ele tinha que chamar o poder a ele tinha que ter rédea curta. Hoje as circunstâncias não são as mesmas, então não justifica, não tem o menor cabimento referir-se a Moisés para falar que os espíritos não podem ser invocados. E isso nós estamos falando aqui no que é o Espiritismo, lá para 1800, vamos colocar, depois de 1857, que é com a edição de O Livro dos Espíritos para frente. E Kardec ainda fala para o padre que os conceitos, os conteúdos filosóficos e científicos do Espiritismo eram muito profundos. E sugere que o padre, então, estudasse o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós vamos para a segunda pergunta do padre. Aí o padre fala assim, a pergunta do padre eu sempre vou fazer lendo, viu, gente? Porque ela tem uma importância de entendimento, para a gente não deixar faltar nenhuma ponderação. O padre pergunta, a Igreja
não nega que os bons espíritos possam se comunicar, uma vez que a Igreja reconhece que os santos se manifestaram. Ela, porém, não pode considerar bons os que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Vamos voltar nisso. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não ensinam como ela é, como ela. Só ela quem, gente? A Igreja Católica, Apostólica Romana, pode julgar seus ensinamentos e discernir os bons dos maus. Olha, o que o padre coloca. E vocês sabem que isso não está muito longe? Isso foi lá em 1860, 53, naquele período. Olha, vamos voltar. 1900 e pouco, já no Brasil. Quantos médiuns espíritas, quantos médiuns sérios, inclusive o nosso querido Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, antes inclusive dele ir para Uberaba, não foi escorraçado, humilhado. Ele trabalhava numa fazenda em Pedro Leopoldo e ele era motivo de chacota, porque eles não acreditavam que o que ele estava falando era vindo por esse instrumento diferente chamado mediunidade. Então, o que o padre está falando é o que muita gente pensa. Como é que pode falar se um espírito é bom ou mau se não for a igreja? Só a igreja tem a autoridade de conferir, segundo a própria igreja, a idoneidade dos espíritos que falam. Por isso que ele falou, nós sabemos que muitos espíritos são considerados até santos pela igreja, mas somos nós que consideramos, somos nós que fizemos a canonização. Entender a particularidade? O que eu não entendo é a contradição, que no caso aqui, se a igreja aceita as comunicações dos espíritos, ele está dizendo aqui, ele está afirmando. Mas é isso que Kardec está falando. Quer dizer que, de per si, ela não é só contraditória. Exato. É muito pior. Ela tem má intenção. Porque se os grandes sabem que isso é verdade e falam para a população que os espíritos que estavam participando das comunicações do espiritismo eram demônios, isso chama-se maledicência. É isso que Kardec quer colocar, com a delicadeza que lhe é própria, né? A Thelma é mais boca solta. Então, eu falo com mais força. Kardec foi aqui muito delicado. E ele inicia a resposta, quando pergunta dos santos, ele responde. Eis a grande questão de Galileu. Ô, gente, Galileu falou que a Terra é que girava em torno do Sol. E ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi torturado. Foi tão difícil que ele voltou atrás. Ele discutiu e falou em público que ele tinha cometido um equívoco, que a Terra, além de plana, que olha só, naquela época, não era bem só o astro, né? É uma questão. É a Terra que gira em torno do Sol. E o fato de alguém achar que é o Sol que gira em torno da Terra não muda essa verdade. Mas o que Kardec estava querendo mostrar é que isso era assunto da época. Existiam padres que acreditavam, sim, que era o Sol, que era o centro, que os outros planetas é que giravam em torno dele, porque tinham muitos padres estudiosos. Quem já leu e assistiu o filme Nome da Rosa e leu o livro, sabe que é de uma ordem de beneditinos que escondiam a trocentas 7 chaves, falando que o 7 é o número máximo, né? Que já que 7 no Apocalipse significa o todo no mundo material. Então, quando fala assim, está trancado as 7 chaves, é porque não tem jeito mais de ninguém abrir. Eles escondiam os livros que traziam as verdades.
que falavam dos elementos químicos, que falavam da água, que falavam de uma série de conhecimentos, inclusive científicos, que muitos padres sabiam, mas não podiam falar para o outro. Por quê, gente? O que Jesus falou lá na época dele? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade, ele é libertador. Então, quando o indivíduo começa a pensar, raciocinar, mais recentemente, esse conteúdo da verdade esclarecedora pode ser visto naquele livro Código da Vinci, que é um livro, é uma ficção científica, mas fala muita coisa séria a respeito da igreja. Incomodou demais o Vaticano a sair da edição daquele Código da Vinci, porque inclusive mostra um padre, é um padre clarinho, assim, ele é quase albino, e ele usa o flagício, o silício. Sabe o que é silício, gente? É aquela bolinha de ferro numa cordinha e numa vara que vai batendo assim nas costas e vai ferindo e vai sangrando, porque ele tinha qualquer desejo que os indivíduos tivessem, eles tinham que vencer esse desejo, que era pecaminoso, que não podia existir, tinha que dizer não à capacidade humana, então tinha que fazer esse silício. E tem pouco tempo, isso aí deve ter o quê? Uns 20 anos ou 30 que foi lançado o Código da Vinci, o livro e o filme. Então é bom nós observarmos isso. E aí, Kardec fala que Galileu foi acusado, é interessantíssimo isso, que é verdade, é fato. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque revelou uma lei da natureza, provando o erro de uma crença que se acreditava inatacável. Inatacável por quê? O que a igreja falasse era inatacável. Fossem considerados bons aqueles que vêm contradizer todos os pontos arraigados na opinião exclusiva da igreja. Claro que a igreja de 1850, 57, na chegada do Espiritismo, não prendia mais, mas a de 1200 foi a igreja da Inquisição, a igreja de Portugal e a igreja da Espanha. A gente chora, lágrimas de sangue quando a gente vê. Gente, eu visitei em Florença um museu chamado Museu da Inquisição. Escondidinho, sumido, ninguém queria mostrar muita coisa. Tantos momentos de silício, os instrumentos de tortura, que ao sair do museu, eu tive vontade de vomitar, eu falei, não posso, porque essa é uma verdade do mundo, e a gente não pode ser fraco diante da verdade. A gente tem que se fortalecer e provar e falar para a vida inteira. Eu não vou calar minha boca, nunca. Enquanto tiver um restinho de ar, na Thelma, ela vai falar a respeito da doutrina espírita, das verdades trazidas, que a doutrina espírita é o consolador prometido, que Jesus não veio destruir a lei, mas a lei mosaica primeira, dar-lhe cumprimento aos 10 mandamentos. E Jesus ainda fez um resumo muito, vamos combinar, né, gente? Quando ele respondeu para o moço, que perguntou, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Jesus fez o resumo, assim, por quê? Para que ele ia ficar fazendo com que nós ficássemos em cima de Velho Testamento? Nós pegamos algumas coisas, não estou desfazendo de Velho Testamento, não, gente. Mas o primor que nós devemos aprofundar, a pérola que nós temos é o Evangelho. É o Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Lucas, de João, de Marcos. E nós estamos falando aqui do Evangelho de Mateus, porque os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são os capítulos da bem-aventurança. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram. Por que choram? Porque tem que limpar a visão. Se eu não conseguir enxergar, eu não consigo ver a verdade. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Veja quem tem olhos de ver. Bem-aventurados os mansos,
e os pacíficos, os brandos e os pacificadores. Por quê? Porque é isso que nós temos que trazer, porque quando a gente está falando da igreja, é esse tom que eu quero mostrar para vocês. Eu sei que eu já fui da igreja muitas vezes, eu sei dos meus equívocos, mas eu quero agradecer todas as fileiras que eu já fui, até dos meus erros. Por isso que eu estou chamando a brandura. Só um instantinho também. Pode deixar a câmera, viu, seu Humberto? Pode deixar, é até muito bom no estudo deixarmos a câmera. Não fique, não fique sem vergonha, seu Humberto. Muito obrigada. É muito bom para nós quem está aqui, né, não, Tominha? Olha aí. Está aí. Verdade. Eu vi que o Humberto Bem-vindo. está aí, eu vi, né, Humberto, querido? Humberto é o nosso Bem-vindo. querido. Então, essa liberdade de consciência, ela vem quando nós somos capazes de verificar os abusos e nós falamos que são bem-vindos todos os espíritos. Acabamos, na oração inicial, a Zélia estava falando, que sejam bem-vindos os espíritos benfeitores, mas que sejam bem-vindos todos os espíritos, aqueles que também não nos querem bem. E se eles não nos querem bem, é porque a gente ainda não conseguiu mostrar para eles que nós mudamos. E vez que outra eu falo, meus amigos, observem, fiquem conosco nas nossas casas, acompanhem o nosso dia a dia. Nós estamos fazendo o esforço hercúleo de sermos melhores hoje do que fomos ontem. E de sermos amanhã melhores do que nós somos hoje. E nós estamos querendo abrandar o nosso coração. Isso que a gente está falando é porque nós falamos com muita alegria, com muito entusiasmo. Então, nós vamos observar que a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos tanto quanto os católicos, se creem na posse exclusiva da verdade absoluta, considerando como obra do demônio toda doutrina que não coincide inteiramente com o seu ponto de vista, é equivocado, gente. É isso que dá margem para raiva. Quando a gente fala com um muçulmano e ele fala, eu tenho a verdade, eu tenho amigos muçulmanos que eu pergunto, você acha que a verdade sua é maior do que a minha? Não é, não. Toda verdade, se você cumprir, no outra parte do capítulo, Kardec falou isso, que ele só criticava quando a crítica era destrutiva, porque ele não queria convencer ninguém que já tinha sua religião, que já estava seguindo o seu caminho. Cada um segue o caminho que quiser, desde que esse caminho não prejudique nem a ele, nem os outros. Deveríamos seguir É uma isso, questão essa de razão, né, o Thelminha? Thelma. Porque, ia falar Fátima, tá tudo junto. Porque nós também fazemos isso, né, minha irmã? Queremos ser o dono da verdade, Isso, eu ia chegar nisso, é bom que você trouxe, porque não falou é? dos muçulmanos e dos católicos, mas quantos espíritas querem Pois ser é. donos da verdade? Então, a gente vai acolhendo. Eu adoro a constelação familiar, quando ela fala que nós temos que acolher, agradecer e honrar qualquer coisa. Aí você fala assim, você tem a mãe prostituta, descobre, agradece, porque ela te deixou nascer. Eu tenho a minha pequena, Ana Clara, ela não é da minha barriga. Quantas vezes eu fiz oração, Ana Clara? Vamos rezar, vamos pedir a Deus para proteger sua mãezinha agora, para ela não se sentir culpada. Porque, olha, eu só posso ter você porque ela não pode ficar com você. Um dia ela me perguntou, mãe, por que minha mãe não me quis? Eu falei, Ana Clara, pergunta difícil, mas olha, vamos fazer o jogo do contente. Jogo do contente, da Poliano, não sei quem já conhece, é da gente sempre achar uma vantagem no que a gente tem. E ela ficou pensando. Passaram-se muitos meses, não sei falar para vocês se um ano, o quanto que foi. Mas não foi mais do que 1 ano e meio, não. Nós estávamos num lugar chamado Hot Spring Hotel. É uma região, é um hotel na cidade de Caldas Novas, onde tem as fontes termais. Sabe aquela fonte de água quentinha que lembra do útero? E a gente estava no meio daquele útero. Gente,
a minha pequena Ana Clara, a luz da minha vida. Meus filhos sabem, olha, todos são, mas eu amo demais essa minha pequena. Ela veio correndo, gritando, mãe, eu sei por que minha mãe não me quis. Aí todo mundo começou a olhar, que isso, gente? E gritado, mãe, eu sei por que minha mãe não me quis. Aí ela pulou na água, me abraçou e falou, porque senão eu não seria sua filha. Acabou o jogo do contente. Então, nós temos que acolher, agradecer e honrar todos os fatos da vida, mesmo aqueles que a gente ainda não entenda. E aí, fica muito claro essa questão da lógica de Kardec e não é da lógica, não, da má intenção de algumas autoridades da igreja para atacarem o espiritismo. Então, nós vamos respeitar todos os religiosos respeitosos. Olha, o que é o hábito? É respeito a tudo que é respeitável. Então, qualquer religião é respeitável dentro do código de ética. Mas nós não vamos nos calar quando a nossa doutrina espírita foi justamente atacada. Nós temos que esclarecer. Então, vamos passar para uma outra pergunta, porque o padre não ficou quietinho. Peraí, Ele falou alguém assim, tem alguma coisa a falar, alguma dúvida, gente? Nós estamos no estudo. Aqui não é um monólogo. Por isso que eu estou aqui falando, conversando, para que vocês também adentrem, façam também essa dinâmica. E aí, seu Humberto, o que o senhor acha de tudo isso que o senhor chegou? Deixa eu abrir o microfone aqui. Bem-vindo, Eu estou trabalhando e, ao mesmo tempo, acompanhando, né? bem-vindo. Eu tive que sair um pouquinho, mas voltei e eu acho que vou continuar até o final. Graças a Então, Deus. vi a Thelma Picado, né? Mas eu estou procurando acompanhar aqui no livro, né? no que é o espiritismo? O que é o Espiritismo. Agora nós estamos na página 82. Eu não sei se o seu é a mesma Porque é diferente, edição são as minha. editoras, que é A minha edição, pequena a minha edição é conferência. diferente, né? É a pequena Humberto, conferência. A pergunta passemos é sobre a os que questão não dos creem demônios. nos espíritos, né? Está vendo? Ele pergunta. Ele vai iniciar a pergunta sobre a mentepsicose, né? Ele Ok. relaciona a questão dos demônios, pois eu sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos, mas o sistema da reencarnação, esse é muito difícil, né, Humberto? As outras religiões têm muita dificuldade em entender a libertação que é essa inestimável verdade chamada palingênese, reencarnação, pluralidade das existências. Então, ele fala, mas o sistema da reencarnação me parece mais difícil conciliar com os dogmas, porque ele não é uma outra coisa senão a mentepsicose renovada de Pitágoras. Aí Kardec vai falar, este não é o momento de discutir uma questão que exigiria um longo desenvolvimento. Claro que não. Falar de reencarnação é longo. E aí e sugere para o padre, você terá o Livro dos Espíritos em A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o assunto e material para entender. Mas ele faz uma ponderação. Mas eu vou adiantar aqui duas palavras. Primeiro, a mentepsicose dos antigos constituía na transmigração da alma do homem nos animais, o que implicava uma degradação. Os egípcios acreditavam nisso. Os egípcios acreditavam que a alma poderia, já estando no reino nominal, voltar a nascer no reino animal. Então, a reencarnação já é fato. Só vai saber se pode ser mentepsicose ou não. De resto, essa doutrina não era o que se acreditava vulgarmente. A transmigração nos animais não era considerada como uma condição inerente à natureza da alma humana, mas como um castigo temporário. É assim que as almas dos assassinos, isso eles estão falando, gente, na concepção de quem trouxe o conceito da mentepsicose, que está lá atrás com os egípcios, tá bom?
Então, é assim que as almas dos assassinos passariam no corpo de animais ferozes para aí receberem sua punição, a dos impudicos passariam nos corpos dos javalis e dos porcos, as dos inconstantes e dos avoados passaria pelos pássaros, a dos sim, preguiçosos e dos ignorantes nos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, segundo a culpabilidade dessa espécie de prisão, a alma reentraria na humanidade. E aí, Kardec vai colocar uma questão importantíssima aqui. Não existe retrocesso evolutivo. Não se retrocede do reino nominal para o reino animal. Isso é contra a lei de Deus. Isso era a metempsicose, que depois é apresentada por Pitágoras, que conhece e estuda muito dos pergaminhos e do material que veio dos egípcios. Então, esse material, tanto trazido pelos egípcios quanto por Pitágoras, então nós já estamos falando Grécia, Roma, nós estamos falando desses 3 polos de produção de grande conhecimento, né? Os gregos, os romanos e os egípcios. E aí tem os outros povos que entram aí no redor. Eles não tinham dúvida da metempsicose. Muitos ficavam confusos, achavam que era mesmo, o Egito achava mesmo, que para punir a alma ela podia nascer de novo no corpo de um animal. Mas o Espiritismo, ele estabelece como inadmissível a volta do homem ao corpo de um animal. É claro que a gente fala, olha, se sois maus, o lobo vos comerá. Tem essa brincadeira, né? Os antigos diziam aos criminosos, tornar-vos-eis lobos. Hoje se lhes diz, o diabo vos tomará e vos carregará para o inferno. Olha, a pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, ele difere essencialmente da metempsicose. Primeiro, porque não admite a reencarnação da alma nos animais, mesmo como punição. Chegou no reino nominal, é só o reino nominal, seja na dor que for. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas que prossegue, progride sem cessar. E outra coisa que o Espiritismo traz com o ensino maravilhoso da pluralidade da existência é que não existe diabo, não existe um ser do mal criado para competir com Deus, para ser tão poderoso quanto Deus. O diabo, a que muitas religiões se referem, são espíritos que se recrudesceram no mal, gente. Se recrudesceram em experiências de trevas. Vocês imaginem os vikings, quando eles faziam montanhas de cabeças, cortavam as cabeças, os navios vinham com cheiro de carne apodrecida, porque ele queria formar uma montanha mais alta de crânios, mostrar o tanto que ele era poderoso. Isso é muito próximo do que a gente chama de diabo, de demônio, no sentido de uma alma perversa, que fica tão feliz com o mal, que ela repete, repete, repete. Mas um dia, todos esses espíritos que fizeram o que fizeram, que participaram do mal, quantas vezes eles fizeram, eles vão encontrar o caminho da redenção. Eles vão encontrar o caminho do bem, porque é inexorável. O progresso é inexorável. E aí a gente liga o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. Porque se nós não formos capazes de aceitarmos, de olharmos para o outro com bons olhos,
ver o melhor dele. Como que nós vamos ficar aqui? Se nós não formos indulgentes com as faltas dos outros e as nossas próprias faltas. E a conscientização do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos desafios de sermos melhores. E finalmente, o perdão das ofensas. O auto-perdão e o alo-perdão. O perdão das ofensas. E Pedro pergunta, Senhor, mas quantas vezes nós teremos que perdoar, Senhor? Ah, Pedro, 70 vezes, 7 vezes. Jesus abusou do 7, né? O 7 é o 3 mais 4, que na Cabala, que é a ciência oculta dos hebreus, significa o todo na estrutura da Terra. E o 3 vezes 4 significa o 12, que é o todo superior. Por isso que são 12 apóstolos, 12 casas de Davi, né? Não, 12 tribos da casa de Davi. São 12 anciães na abertura do Apocalipse. Então, nós temos essa riqueza de números. Vamos lá com Pedro, o nosso 70 vezes 7. Nós ainda estamos na Terra. Estamos longe da nossa permanência com os espíritos superiores. Ainda estamos nas experiências de provação da Terra. E aí a gente vai buscar, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Os brandos, porque herdarão a terra. E os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí o capítulo fala que a obediência é o consentimento da razão. É o que a gente tenta fazer. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos sendo obedientes ao nosso horário. Nós estamos sendo obedientes ao vídeo, à transmissão, e falando para todos nós, para os amigos. E o que é a resignação? A resignação é o consentimento do coração. Os espíritos superiores já conseguem exercitar a resignação. Eles já conseguem, além da obediência, eles vão além do dever, né? Além do dever. Eles conseguem construir na alma de cada um aquilo que só quem é muito bom sabe ver. É por isso que um amigo superior anda perto de um que está todo desconjuntado e a gente fala, nossa, mas para que perder tempo com aquela pessoa? Amigo superior, amigo espiritual não fala isso não. A gente na Terra já tenta envolver todos os amigos, né? Eu não me lembro da gente achar fácil deixar um para trás. Imagina fora. E aí, dentro dessa questão da pluralidade das existências, a questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, eu limitarei a dizer isso. De duas coisas. De duas coisas, uma. Ou Kardec é Kardec. Ou a reencarnação existe, ou não existe. Se ela existe, é porque ela está nas leis da natureza. Ela não é criação do homem. Ela faz parte das leis da natureza. Segunda parte do Livro dos Espíritos, não é? Leis divinas ou natural. Então, pronto. Agora, para provar que ela não existe, seria preciso provar que ela é contrária à lei da natureza. Não aos dogmas, mas à natureza. Mas a essas leis, e que se pode encontrar uma outra que explique mais claramente. Gente, existe conceito mais importante para entendermos a justiça e bondade de Deus? Quando nós falamos Deus é soberanamente justo e bom, amor sublime, justiça perfeita, não é a nossa justiça equivocada, é a justiça perfeita. Como que nós vamos entender a justiça perfeita? Como a vida só? Como a experiência só? E aí, mais aqui adiante,
ele vai falar da alteridade, da alternância, da vicissitude. O que é vicissitude? Vocês sabiam, gente? Eu adorei quando eu aprendi. Vicissitude significa alternância. Por isso que a gente fala que está em vicissitude na Terra. Porque a gente não nasce na Terra ou para aprender, para provar, ou para espiar, para reparar. Então, como é que nós ficamos na Terra? Ora, nós nascemos ricos, da outra vez nós nascemos o quê? Pobre. Ora, nós nascemos muito inteligentes. E ora, nós nascemos o quê? Com um déficit cognitivo acentuado, com autismo. E nós sabemos, pela pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, sobre a escolha das provas. Nós escolhemos as provas antes de nascer, porque nós sabemos do que nós precisamos, mesmo com tutoria, com mentoria, né? Eu falo que Célia Xavier, eu amo a Célia Xavier. Doce Célia, nossa amiga, né? Nossa amiga do além, vem chegando de mansinho, vem trazer-nos sua paz. Quantas vezes eu sei que foi Célia que nos ajudou em embates dificílimos. E está escrito na nossa casa, Célia Xavier, que personalismo e o que mesmo? E espiritismo são dois polos que não se tocam. Na doutrina espírita não cresce o indivíduo. Por isso é importante a universalidade, porque vieram os espíritos todos, de Fenelon a Santo Agostinho, a Sócrates, vão pensando aí, São Luís, vários espíritos vieram trazer as respostas. E nesse caminho de resposta, nesse caminho das perguntas, nós vamos nos colocando na alteridade, gente. Nós não conseguimos viver muitas coisas de uma vez. Numa hora a pessoa é casada, na outra hora ela é solteira, na outra hora ela tem muitos filhos, depois ela não tem filho nenhum. Olha a alteridade. Sabe por que acontece a alteridade na nossa vida? Sabe por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Simples, cristalino, para que nós nunca infligíssemos dor em ninguém, alegando desconhecimento de causa. Nessa altura do campeonato, em pleno século XXI, nós já nascemos centenas de vezes, para não ficar exagerando, não sei para onde que a gente ficou, e estivemos em estado de erraticidade, que é entre uma encarnação e outra, tentando entender o que nós fizemos errado, ou às vezes nem conseguimos entender, porque às vezes a perturbação espiritual é tão grande que nós não temos coragem de se conhecer, se descobrir, não é tarefa fácil. Olhar para o espelho e falar, você mentiu hoje. Você está querendo enganar quem? Não é fácil, não. Ser maledicente com aquela vozinha suave, levinha. Não temos essa chance, gente. Por isso que nós vivemos nessa alteridade. E aí, é fácil demonstrar, no caso de Kardec, nesse texto, porque certos dogmas eles estabelecem uma sanção racional. Uai, se você falar, não nasceu porque tinha que nascer, uai, um nasceu pobre, na Idade Média, o outro não vai ter o que comer, o outro vai ser rei, porque Deus quis. Olha, gente, esse é um raciocínio que atende, que tem uma sanção racional? Olha a palavra de Kardec, sanção racional, claro que não. Por isso que é repelido. E por isso que cresce a quantidade de pessoas materialistas, de pessoas que não acreditam em nada. Porque diante de certos dogmas, como o racional ele fica tão sob júdice, a pessoa fala, não, isso aí está parecendo história de carochinha, não tem jeito, não. Aqueles que não quiserem acreditar a interpretação estarão perfeitamente livres. Kardec sempre bate nesse raciocínio. Como estão hoje de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra? Gente, nós vamos brigar se a pessoa falar que a Terra é plana? Uai, ela acha que a Terra é plana, deixa achar.
a ideia da pluralidade das existências se vulgariza com uma espantosa rapidez, em razão da sua extrema lógica e da sua conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural, que eu acho que não está longe, e for aceita por todo mundo, o que fará a igreja? Isso, Kardec está perguntando aqui, ó, século passado, século atrasado, né? Não é passado, não. É no século atrasado. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um programa de pós-graduação, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em mediunidade e vários aspectos. Amor, dislexia, o assunto que a gente quiser trabalhar dentro do embasamento, dentro da Universidade de Medicina, sob os auspícios da ciência médica. Conta para mim se não está chegando os dias que isso vai estar aprovado? Quando a medicina coloca a mão, gente, que a medicina, sem sombra de dúvida, ela é poderosíssima. Deus abençoe os médicos. E está lá. Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado pelas necessidades de uma causa, nem de uma opinião pessoal. É ou não é um fato. Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente possíveis sem a reencarnação, é preciso admitir que elas são o fato da reencarnação, pois a reencarnação está na natureza, não poderia ser anulada por uma opinião contrária. E aí, gente, eu não sei quanto tempo nós temos. 1 minuto. Como é que nós estamos aí de tempo? 1 minuto. Não, então, paramos exatamente Fica. na pergunta. Aqueles que não creem nos espíritos em suas manifestações são, no dizer dos espíritos, menos dotados na vida futura? Isso. E toda hora alguém está querendo perguntar se o fato de não acreditar numa coisa vai sofrer. Não, vai depois aprender, né? A vida é leve. Então, graças a Deus. Gente, existência de Deus, existência dos espíritos, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Os 5 princípios básicos que permeiam o nosso coração. Muito obrigada, meus amigos queridos aí de Viena. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Eu já aprendi a amá-los. Ô, Ernesto, muito bom, muito obrigado. Não fiquei nem dormida, imagina, né? Que amor? Não entendi, não. Não fiquei dormida, escutei todo o tempo pela cama. Ele saiu do sofá, tá aí no quarto para te escutar. Estou muito honrada, viu, Ernesto? Estou muito feliz. Puxa vida, um abraço, é uma grande alegria, viu? Uma grande alegria. Muito bom, um abraço. Tchau, tchau. Vamos fazer. Então, vamos só um instantinho, vou terminar aqui. Gente, fique aí, por favor. O senhor Humberto não conhece, mas nós vamos finalizar aqui a nossa gravação para dar continuidade com a nossa prece. Então, beijo no coração a todos que assistirão posteriormente esse vídeo. Sintam-se envolvidos com esse carinho e essa fraternidade. Casa do Caminho, Célia Xavier. É impressionante como a vida nos leva. E a Célia Xavier abraçando aqui o caminho, nessa casa. Beijo no coração, vamos passar posteriormente. Até breve. Tchau, gente. Eu ia dormir.